E abra no Evangelho capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. Hoje eu vou falar da terceira maneira de recebermos a presença de Deus através do batismo nas águas. Quem crê que o batismo traz a presença de Deus? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é uma palavra hebraica, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Essa é a chave desse texto. Necessário vos é nascer de novo. Quantas vezes o ser humano nasce? 2 vezes. O ser humano nasce 2 vezes. Uma da carne e a outra de Deus. Você já nasceu da carne. E muitos aqui ainda não nasceram de Deus. Outros já nasceram de Deus. Quem já nasceu de Deus? Pastor, como se nasce de Deus? Da água e do Espírito. E é necessário. Quantos creem nesta palavra? A palavra necessária quer dizer obrigado. Você não tem opção. Tem que nascer de novo. Quantos creem nesta palavra? Eu vou ler o versículo 7 e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte esse versículo. Vamos lá. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu recebo esta palavra. Eu já nasci de Deus. Diga isso para Ele. Senhor meu Deus, meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Necessário vos é nascer de novo. Ponto final. Para que é necessário, pastor? Para entrar no reino de Deus. Jesus diz a primeira, para ver o reino de Deus. E depois ele diz, para entrar no reino de Deus. Então quer dizer que quem não é nascido de Deus não entrará no reino de Deus. E o reino que eu estou dizendo não é a terra. O reino que eu estou dizendo é os céus. Se a pessoa almeja os céus, porque ela tem duas escolhas. Ou a alma dela vai para os céus, céus no plural mesmo, porque é o trono de Deus. Ou a alma dela vai para o inferno. Ela tem essas 2 escolhas. Né? Se ela quer ir para o céu,
realmente ela precisa nascer de novo. E esta palavra necessária, como eu disse, quer dizer obrigado. Não uma opção, uma escolha minha se eu batizo ou não batizo. É uma escolha sua, realmente. É uma decisão sua. Desde que você decida se batizar para entrar no céu. Caso contrário, não precisa se batizar, mas para o céu você não vai. Isso é óbvio. E é uma coisa muito interessante esse texto. Esse homem chamado Nicodemos, a palavra Nicodemos no hebraico quer dizer aquele que é vitorioso, aquele que é governador do povo. Esse homem não é qualquer um. Diz a palavra que ele era um príncipe dos judeus. Não príncipe no sentido de filho de rei. Não é isso. O príncipe aqui é alguém que era líder, chefe do povo judeu. Ou algum grupo. Ou alguns dizem que ele era líder da sinagoga, esse Nicodemos. Ou como se fosse um pastor, porque sinagoga é uma igreja judia, né? Uma igreja dos judeus. E a sinagoga é praticamente o espelho da igreja evangélica. Porque tudo o que acontece na igreja evangélica, oração tem na sinagoga, ofertas tem na sinagoga, louvores tem na sinagoga, ministração da palavra tem na sinagoga, e a igreja é o exemplo disso. Aqui nós temos louvores, aqui temos ofertas, aqui temos pregação, aqui temos tudo isso, oração. Então a igreja se espelhou na sinagoga, porque foi a primeira igreja. Né? A sinagoga foi abrindo o caminho e veio a igreja primitiva, que era a igreja dos apóstolos. De lá, todas essas igrejas surgiram delas. Né? Então, observe, esse homem, ele era um homem religioso. Era um homem que também era tido como mestre da lei, conhecedor da palavra. Mas uma coisa que ele não tinha era o batismo nas águas. Ele não era batizado nas águas. E ele foi ter com Jesus de noite para que ninguém o visse. Imagine um homem, príncipe da igreja dos judeus, da sinagoga, um mestre, um doutor da lei, conhecedor das escrituras, e pedir conselho para Jesus. Né? Porque muita gente não reconhecia Jesus como filho de Deus. Chamavam Jesus de Beelzebum, ou chefe dos demônios. Chamavam Jesus de herege, de falso, de blasfêmia. Né? Chamavam Jesus de todo tipo de nome. Imagine esse homem que era tão respeitado pelos judeus, tirar consultas, ou seja, aconselhamento com Jesus. E procurar saber quem é Jesus. E ele sabia quem era. Não é à toa que quando ele chega diante de Jesus, ele diz, mestre. Rabi é a palavra hebraica, quer dizer mestre. Ninguém, como vem de Deus, faz os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, esse Nicodemos reconhece que Jesus é um enviado de Deus por causa dos milagres que ele fazia. E ele achou que Jesus ia encher a bola dele, né? Olha, Nicodemos está reconhecendo que eu sou o filho de Deus, ou que eu sou o enviado de Deus. O Nicodemos, um príncipe da sinagoga, um conhecedor da lei, das escrituras, está sabendo que eu sou o enviado de Deus, porque eu faço sinais. Nicodemos, Jesus poderia se encher, se orgulhar-se, ou até se encher a bola de Nicodemos, mas ele foi na lata, ele foi certeiro. Ele diz, necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E ele pergunta, mas como um homem velho pode nascer? Entrarás de volta ao ventre da sua mãe? Jesus disse, não. Nascer da água e do Espírito de Deus. Se você, Nicodemos, quer ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Se você, Nicodemos, quer entrar no reino dos céus, precisa nascer de novo. Mas como? Nascer de Deus. E como que se nasce de Deus? Através do batismo nas águas. Se a pessoa não é batizada nas águas, ela é como um Nicodemos. Ela vem à igreja, ela ouve a palavra, ela crê na palavra, ela manuseia a Bíblia, mas ela não é salva. Não adiantou nada. Por isso que eu fico com um pé atrás, quando uma pessoa quer fazer algum trabalho na igreja não sendo batizado. Eu fico meio com uma pulga atrás da orelha. Por quê, pastor? Porque imagine a pessoa fazendo um trabalho para Deus, né? Alguma coisa, louvando, tocando, ou arrumando a igreja, e ela morre. E aí? Você acha que o que ela fez na igreja vai salvar ela? Por quê, pastor? Porque ela não é batizada.
não era batizada. Ela tem que ser batizada. O batismo não é uma opção, não, é uma ordem de Jesus. Jesus deu essa ordem. A palavra batismo no grego significa batizem, que é mergulhar, imergir, afundar a pessoa. Tem gente que foi batizado na igreja católica e acha que é batizado. Não, eu fui batizado quando era neném. Neném não tem conhecimento nenhum. Neném não tem entendimento nenhuma, algo de Deus, nem coisa alguma de Deus. E neném, na igreja católica, se batiza por aspersão, que é borrifar água na testa da pessoa. Como é que é assim que batiza? Se o batismo já vem do grego, que é emergir, afundar a pessoa, mergulhar a pessoa no tanque. Como é que ela é batizada com esborrifar água no rosto? É assim que a igreja católica faz. Pega um pouquinho de água, joga na cabeça do neném, pega um jato e começa a jorrar no rosto do neném. Isso não é batismo. Isso não é válido. Mas por que a igreja católica faz isso, pastor? Para que a pessoa cresça dizendo que foi batizada. Aí ela está lá com os seus tantos idades, né, tantos anos. Não vou batizar porque eu já me batizei. Mas o seu batismo não é válido. O seu batismo não é válido. Você não é batizada. Você não é batizado. Você tem que nascer de novo. Foi assim que Jesus disse para Nicodemos: tem que nascer de novo. A palavra batismo, né, é um ato de regeneração. O batismo é uma regeneração. Na palavra grega quer dizer poligenesia, que quer dizer novo nascimento, gerar de novo. Tem pessoas que confundem batismo com santificação, ou regeneração com santificação, porque o batismo é regenerar, né? E a pessoa confunde santificação é uma coisa, batismo ou regeneração é outra coisa. É totalmente diferente. O batismo ou a regeneração que a gente chama, ela é feita na hora. Ela é imediata. Não tem preparação, não tem tempo, não. É na hora. E as pessoas confundem. Não, para eu me batizar não é assim não. Eu preciso conhecer mais a palavra. Eu preciso me firmar mais. Aí a pessoa fica adiando o batismo e acaba morrendo e não é salva. A regeneração, ela acontece imediata. A regeneração acontece de ouvir a palavra, crer na palavra, se arrepender e se batizar. É assim que a regeneração acontece. Não existe tempo. Quando a pessoa se batiza, que é a regeneração, ela entra no processo de santificação. Aí este processo, ele é permanente. Ele nunca acaba. Inclusive vai fazer 24 anos que eu sou batizado nas águas, eu estou no processo de santificação e não de regeneração, porque eu já fui regenerado. Você também já foi regenerado. Você está no processo de santificação. Não confunde regeneração com santificação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que faz aí é uma mistura. Mistura regeneração com santificação. Uma moça uma vez disse para mim: pastor, eu me batizei numa igreja, mas eu me senti que não foi batizada. Ela tinha 18 anos, há um tempo já. E ela me insistiu de eu batizar e batizar e batizar. E eu disse: seu batismo, você crê que não foi válido? Não, pastor, eu não sei. Então é meio duvidoso a pessoa ficar assim dentro da igreja, não crendo que foi salva. Ou que foi batizada. Eu batizo, porque a pessoa, na verdade, ela não foi batizada, ela tomou um banho. Tem muita gente que está na igreja há muitos anos, que eu já batizei, que tinha mais de 15 anos, eu batizei a pessoa. E a pessoa já era batizada, entre aspas, tomada banho. Porque ela vinha aqui na cabeça que o batismo não era válido. Então, se a pessoa agora tem certeza, não, tem que batizar, aí ela tem que se batizar. Não é que ela batizou de novo, porque o batismo é um só. Ela, na primeira vez, ela tomou um banho. Então, a pessoa tem que ter certeza daquilo que fez. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu fiz o batismo, eu sou salvo. Você também tem certeza, então não tem por que eu me batizar. Agora, tem gente que está na igreja e fica com aquela pulga atrás da orelha. Então, ela tem que se batizar, porque é para acabar com essa dúvida.
Aí essa jovem disse: pastor, eu me sinto que não fui batizado, eu preciso me batizar, que agora eu sei e tal. Falei: tudo bem, vou te batizar. Vai chegar o batismo tal dia. Aí peguei e preenchi a ficha dela. Eu era da Igreja Paz e Vida do Tucuruvi. E eu marquei com ela no sábado, em frente à igreja, 1h da tarde. Já tinha um pessoal lá para batizar, que já tinha chegado na igreja. E essa jovem não chegou. E eu esperando e nada, até que eu peguei e liguei para ela. Eu falei: ô fulana, eu estou aqui na igreja esperando você, só falta você para a gente ir para a sede e batizar, né? Que agora hoje é o batismo. Ela disse: pastor, não é assim não. Eu falei: não é assim não? Como? Não, pastor, o batismo não é assim não. Eu falei: então me explica como que é. Ela disse: pastor, para batizar, tem que se preparar primeiro. Eu falei: é mesmo, o que mais? Tem que orar. Eu falei: orar, o que mais? Jejuar. Eu falei: jejuar também? Se consagrar, pastor. Não é assim não. Eu falei: tá bom, quando você fizer tudo isso, você não precisa mais se batizar, porque o batismo é para pecador, não é para santo. Você é santa. Você já entrou no processo de santificação sem passar pela regeneração. Esse processo dela é boa? Muito bom. Mas esse processo é chamado santificação, que vem após a regeneração. Ela já queria entrar no processo de santificação sem passar pela regeneração. Onde já se viu isso? Aí eu falei: não precisa mais não, irmão. Não batiza que você é santa. Pode ir, tá bom. Não sei que fim deu. Eu ouço as pessoas falarem sem nenhum conhecimento da palavra. Não é coisa que eu estou falando, eu te provo na Bíblia. Vou te provar isso. Eu fico olhando a pessoa falando do batismo sem nenhum conhecimento. Por que, pastor, que falo isso? Porque ouve, é igual papagaio. Papagaio não escreve não, meu irmão, ele só repete o que ouve. Escreve o papagaio? Dá um papel, uma caneta e diz: escreve tudo o que você fala, para ver se ele escreve. Mas ele fala, não fala? E por que ele fala? Porque ele ouve alguém falar. A igreja está a mesma coisa. Tem gente que ouve: o batismo é assim, aí sai falando para todo mundo. Aí essa pessoa que ia se batizar acaba não batizando mais. Porque ouve de uma pessoa que não tem conhecimento, entendimento das Escrituras. Ou você ouvir de alguém que nem vai à igreja. Tem muita gente que não vai na igreja e diz: você vai se batizar? Pense bem, hein, que você vai fazer. O batismo não é assim não. E muitas vezes a pessoa nem vai à igreja e está dando ordem para quem vai. Nem conhece nada da Bíblia e está falando para alguém que vai se batizar. Por quê, pastor? Porque ouve. Papagaio, meu amigo, de gaiola é assim. Fala tudo que o outro fala. Então a pessoa tem que conhecer as Escrituras sagradas. Regeneração é uma coisa, santificação é outra coisa. Não se mistura. Primeiro a pessoa é regenerada e depois ela entra no processo de santificação. Eu estou no processo de santificação. E nem sou eu que me santifico. Diz a palavra: quem santifica é Deus. É Deus que nos santifica segundo a sua palavra e o seu Espírito Santo. Até Deus que faz esse mover sobre nós. O que é santificação? É separação. É separar a pessoa do mundo. Então esse processo leva tempo. Eu já batizei pessoa que fumou a vida toda. Pastor, mas o senhor batizou ela fumando? Fumando não, que senão ia apagar na água. Mas ela fumava. E ela se batizou e ela está aqui comigo. Agora pergunta: quanto tempo está sem fumar, minha irmã? Você mesma, Madalena. Mais de 6 meses, né? Olha lá. Fumou quanto tempo? 40 anos. 40 anos fumou. Foi numa igreja aí e não batizou porque ela fumava. Não, vou te batizar não, porque você fuma, você tem que parar de fumar. Foi na outra igreja, a mesma coisa. Quando veio para a Paz e Vida, disse: eu vou te batizar e Jesus vai te santificar. Ela se batizou e hoje está, desde o dia que se batizou, mais de 6 meses sem fumar um cigarro. Olha o exemplo do irmão Roberto,
que viveu a vida há 30 anos nesse mundo das drogas, da bebida, hoje está 5 anos. E quando ele se batizou, ele não queria se batizar porque ele fazia a vida errada. E eu disse, batiza, meu irmão, que Jesus vai te libertar. E foi justo e feito. Hoje está liberto e está firme na casa de Deus. Quem faz isso? É o pastor? Não, é o próprio Deus. Agora você vê um monte de igreja aí e pedindo da pessoa se batizar. E muita gente com a cabeça virada, porque acha que para se batizar tem que ter uma preparação. Você quer ver? Vou te mostrar um exemplo. As pessoas se batizavam no mesmo dia em que ouvia a pregação, criam e se batizavam. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 37, a pregação de Pedro. Veja só aqui, ó. Atos 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, ó, Pedro está pregando, debaixo do Espírito Santo. Ouviram eles isto, compungiram. A palavra compungir é sentir no coração, é receber a palavra que Pedro estava ministrando, que não era dele, era de Deus. Em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Eles estão dizendo aqui, o que eu faço para me batizar? E aí, o senhor está pregando sobre Jesus, o arrependimento, o batismo, mas o que eu tenho que fazer? Não é assim que as pessoas perguntam? Mas ainda, pastor, eu fumo. Mas ainda, pastor, eu bebo. Mas ainda, pastor, eu faço isso, aquilo. Eu preciso, pastor, eu tenho que me batizar? Pastor, eu posso me batizar assim? Estão dizendo. Versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis. Agora vem cá, alguém que tinha pecado, você acha que largou do dia para o outro? Vamos lá, alguém que fumou, no mesmo dia parou de fumar? Lá não existia cigarro, né? Estou só dizendo aqui um exemplo para nós, não é verdade? Mas batizaram no mesmo dia. Está lá. 39. Porque a promessa vos diz a respeito de vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, ó, Pedro insistindo na pregação, com outras palavras, testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Sai do meio desse povo ruim que não quer nada com Deus. É isso que Pedro está dizendo. De sorte que foram batizados os que de bom grado, ó, que compungiram, que receberam a palavra, de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas se batizando no mesmo dia. Não teve preparação, não teve curso, não teve nada daquilo. Eu vou me santificar, eu vou subir monte, eu vou jejuar, vou me preparar para depois se batizar. Se batizaram no mesmo dia. Por quê, pastor? Isso é regeneração. Ela acontece imediata. A pessoa ouve, crê e se batiza. Não tem nada de tempo não, meu irmão. Está fora do contexto bíblico. E o melhor não é que eles se batizaram e sumiram, não. Olha o que acontece no versículo seguinte. E perseveravam na doutrina que era nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão entre os irmãos e no partir do pão e a ceia e nas orações. Ou seja, eles continuaram depois de batizados na comunhão com os irmãos, ouvindo a mensagem dos apóstolos, participando da ceia e participando dos cultos, nas orações. Continuaram. Você está vendo? A regeneração foi na pregação de Pedro. No único dia, não teve ninguém se preparando aqui não, viu? Ninguém. Você quer ver mais um exemplo? Agora na pregação de Filipe, também no mesmo dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Por que vem dizer? Não, irmão, espera um pouquinho. Batiza agora não, hein? Prepara-se primeiro. Como é que existe isso, meu irmão? A Bíblia não dá nem imagem para isso. Olha lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está em deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Morde, Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração.
regressava-se assentado no seu carro e lia o profeta Isaías, não entendia nada. E disse, Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. E correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele vai dizer, e ele diz, como poderei entender se alguém me não... É o que acontece, muita gente não se batiza porque não aprende a palavra. Por quê? Não, tem alguém lá para ensinar como é que é o batismo. Tem gente igual papagaio, repetindo coisas que ouvem. Aí, por isso que a pessoa não se batiza. Mas precisa alguém lhe ensinar. Está ali, ó. Entender se alguém não me ensine, né? Se alguém me não ensinar. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. E foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contar a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Falando de Jesus. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, imploro, de quem diz isto o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura que ele lia, lhe anunciou a quem? A Jesus. É o que você precisa fazer, anunciar a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, simboliza batismo, de água. E disse o eunuco, eis aqui a água que me impede que eu seja batizado. O que te impede é que você fuma. Você não pode batizar. O que te impede de ser batizado? É que você ainda está bebendo, né? Não vai poder batizar. Não, você é viciado em jogo. É isso que Felipe está dizendo? O que impede essa pessoa não crer em Jesus. Porque aí ela estará tomando banho. E já diz a palavra, quem não crer será condenado. Olha o que Felipe vai dizer. E disse Felipe, é lícito. A água está aí, é lícito. Se crês de todo o coração. É essa a resposta de Felipe. Primeiro eu não perguntou o que me impede. Felipe disse, é lícito, a água está aí. Qualquer um pode ser batizado. Qualquer um. Mas uma coisa é certa. Se crês de todo o coração. E respondendo o eunuco, e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não acabou não, segure. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Se crer, tem que ser batizado. Somente isso. Não tem nada que o impeça de ser batizado. Não está na palavra passou, é paradigma. É religiosidade, está cheio de gente religiosa. Mas conhecedor da palavra, poucos. Poucos que conhecem a palavra. É só doutrina de homens. Mas o ensinamento de Jesus não tem. Isso aqui. Batizou na mesma hora. Você viu? O eunuco batizou no dia seguinte. O eunuco fez curso. E olha que ele nem conhecia a palavra, né? Porque ele estava lendo o livro de Isaías e não entendia nada. A pessoa disse, não, pastor, eu tenho que conhecer mais a palavra para poder me batizar. O eunuco conhecia? O eunuco se batizou porque ele cria no Senhor Jesus. Não foi assim que ele disse? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é só batizar, meu amigo. É por isso que a palavra diz, não precisa colocar não, Marcos 16. Quem crê e for, observa que para ser batizado primeiro tem que crer. Quem crer e for. E observa, não é só crer, tem que ser também. Tem gente que crê em Jesus não se batiza. Está fora da Bíblia. Está fora da palavra de Deus. Tem que crer e tem que ser batizado. Além de Felipe, você quer ver mais um que se batizou no mesmo dia? Agora na pregação de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Paulo também pregou e não ganhou só esse homem não, ganhou toda a sua família e batizou toda a sua família. Atos 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos.
E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Salvar do quê? Da perdição. Olha o que Paulo vai dizer. E eles disseram, né? Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Não somente você será salva, mas toda a sua família será salvo por causa de você. Agora veja o que vai acontecer. O texto não acabou não. Esse homem carcereiro vai levar Paulo na sua casa, apresentar diante da sua família. E lhe pregaram, Paulo pregando, ouviram a palavra. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, em sua família. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora, não foi dia seguinte, da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele, o carcereiro, e todos os seus. Ouviu a palavra, creu na palavra, se batizou nas águas. Essa é a nossa pregação. Ouve, crê e se batiza. Ponto final. Não crê? Então não se batiza não, porque vai ser condenado. Não é assim que diz a palavra? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então é muito importante o batismo nas águas. Por 5 motivos que o batismo é tão importante em nossa vida. Primeiro motivo. O que significa o batismo, pastor? Lavagem dos pecados. Então quem não é batizado ainda não lavou os seus pecados. Você continua aí com os pecados ativos, vamos dizer assim, vistos. Tem que lavar esses pecados. Olha lá, primeiro motivo, lavagem dos, e essa aqui é aquela que está lavando os pecados ali, ó. Eu lavei, eu não, né? Jesus lavou os pecados dela. Olha lá, lavagem dos pecados. O apóstolo Paulo, ele não era batizado, ele era um fariseu nato, religioso. Você conhece a história, ele se converteu no caminho de Damasco, está lá em Atos capítulo 9. E depois de 3 dias que ele ficou cego, 3 dias o profeta Ananias foi lá na casa de Judas, na rua direita, pregou a Jesus para ele, orou para ele, caiu as escamas dos olhos, diz a palavra que imediato Paulo foi batizado naquele dia. E depois recebeu o Espírito Santo. Claro que Paulo levou 3 dias, né? Porque estava 3 dias cego, né? Mas Paulo disse que o batismo é lavagem dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Quem está entendendo, diga amém. Então pregue isso, tá? E agora, por que te detens? Paulo está contando o testemunho dele em Jerusalém, né? Vou entrar na questão que eu já falei, o testemunho. E você conhece o testemunho de Paulo. E ele está contando, né? E aí diz assim, o Ananias: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Então, batismo é símbolo do quê? De lavagem dos pecados. Esse é o primeiro motivo por que a pessoa precisa se batizar: lavar os seus pecados. Segundo motivo, o batismo é símbolo de sepultamento da velha criatura. A pessoa precisa matar o velho homem, matar a velha mulher, a velha criatura. Está lá, segundo motivo. Sepultamento da velha criatura. Romanos, está lá, ó. Essa aqui mais uma aí, ó, que está morrendo aqui, ó. Levanta a mão aí. Olha lá, ela tem na foto aí, ó. Está morrendo e está vivendo para Deus agora, né? Olha lá. Segundo motivo, sepultamento da velha criatura. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 6, vai dizer sobre o batismo, o que simboliza, o que significa. Então a pessoa primeiro lava os pecados. Quando ela se batiza, ela está morrendo a velha criatura para nascer uma nova. Romanos 6, versículo 3, olha lá. Não sabeis
que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Verso 4. Travou? Então deixa eu ver aqui no meu livro aqui. Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele. De sorte que fomos sepultados com ele. Ele quem? Jesus. Pelo quê? Então batismo é sepultamento. Por isso que não tem como batizar uma pessoa com água, gente. No rosto. Como é que você enterra um defunto? Se o batismo é sepultamento, como é que você faz para enterrar um defunto? Você tem que abrir um buraco no chão, é ou não é? E um buraco fundo. Senão você enterra e fica o pé para fora assim. Ou você enterra e fica a mão para fora. Se o batismo é sepultamento, tem que sepultar. Por isso que o batismo se diz lá, como eu disse no grego, batizem, que é imersão, afundar, mergulhar a pessoa. E aqui é o sepultamento da pessoa. O batismo é símbolo, sepultamento é a morte com Cristo. Com Cristo, morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, que é o batismo, morte para a velha vida, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem, velha mulher, né, foi com ele crucificado. Por intermédio do quê? Do batismo. Para que com o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então a pessoa, o batismo, ela morre para o mundo e nasce para Deus. Esse é o segundo motivo por que tem que se batizar. Terceiro motivo, porque o batismo, quando a pessoa se levanta das águas, ela está ressuscitando-se com Cristo. O batismo é símbolo de morte e de ressurreição. Quando ela desce a água, ela está morrendo, a velha criatura, e quando ela sobe da água, ela está vindo uma nova criatura. Morre para o mundo e nasce para Deus. Terceiro motivo, Colossenses 2, versículo 12. Está lá. Ressurreição com Cristo, batismo. Colossenses 2, verso 12. Olha aí. Consegue colocar? Olha lá. Sepultados com ele. Por intermédio do quê? No batismo. Nele também ressuscitaste. Sepultado e ressuscitaste. Ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, o terceiro motivo por que eu tenho que se batizar? Porque eu vou ressuscitar com ele. Quem crê nisso? Por isso que tem que se batizar. Como que vai ressuscitar com Cristo se ainda não se batizou? Quarto motivo, regeneração. Como eu disse, é imediata, nova vida. O batismo também é símbolo de regeneração. Tito capítulo 3, versículo 4 ao 5. Tito capítulo 3, versículo 4 ao 5. Vai dizer que é regenerado, né? Foram regenerados. Está aqui, ó. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade, que é o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. E salvou como? Pela lavagem da regeneração. Regeneração é isso, é batismo. E da renovação do Espírito Santo. Você se regenera, lava os pecados, nasce uma nova vida e o Espírito Santo te renova. Aí você sai uma nova criatura. Quinto motivo, quinto símbolo do batismo, salvação da alma. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Quem crê que o batismo salva? Pastor, o batismo não salva. Quem falou isso que não salva? Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. E aqui Pedro também. Olha lá a Suzana. Cadê a Suzana? 1 Pedro 3, versículo 21. Eu vou ler em duas traduções, tá? Primeira tradução RC e a segunda tradução NTLH. Ó, ele vai colocar aqui na tradução RC, depois eu vou para NTLH. Ó, que também como uma verdadeira figura, ó, figura, o batismo, símbolo, agora vos salva,
batismo, não despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Não que o batismo lava a sujeira do corpo, não, lava a sujeira da mente, da alma. Na tradução NTLH, mesmo texto, vai dizer assim: aquela água que era de Noé, né? Eu leio o versículo 20. E esses eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, quantas pessoas? 8 pessoas na arca. Ao todo, foram salvas pela água. Aquela água, versículo 21, representava o batismo. A água do dilúvio representava o batismo que agora salva vocês. E esse batismo não é lavar a sujeira do corpo. Eu estou sujo aqui. Não, batismo não é para isso, lavar a sujeira do corpo. Mas é compromisso feito com Deus. O batismo é para lavar a sujeira da mente, da alma, do espírito. Por isso que o batismo, ele é muito importante. Se você não se batizar, você não lava os seus pecados, você não sepulta a velha criatura, você não ressuscita com Cristo, você não regenera, não tem uma nova vida, e o último, você não é salvo. Você precisa se batizar, e não tem bonzinho que não precise, hein? Jesus se batizou e mostrou isso, mesmo sem tendo direito de se batizar, ou necessidade de se batizar. Jesus não precisava se batizar, porque o batismo é símbolo de remissão de pecados, lavagem dos pecados. Jesus não teve nenhum pecado. Pedro disse que Jesus nunca pecou sequer. Isaías disse que ele levou sobre ele os nossos pecados. Então Jesus não precisava se batizar. O batismo também é uma confissão pública de fé e salvação. A pessoa que se batiza está confessando a sua salvação. E Jesus também não precisava se batizar para ser salvo. Se em Lucas capítulo 2, versículo 11, fala que ele é Jesus Cristo, o Salvador. Ele é que salva. Então por que ele se batizou, pastor? Ele se batizou para cumprir toda a justiça de Deus. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 15. Se coloque de pé e coloca aí Mateus 13, 3, versículo 13 ao 15. Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus. Então quem não é batizado, desses 5 motivos já não recebem e nem cumpre a justiça de Deus. Está lá, Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Está vendo aí? Até Jesus se batizou. Quem é você para não se batizar? Será que você é melhor do que Jesus? Ninguém é melhor do que Jesus. Então ele provou que tem que se batizar. Jesus não somente se batizou, como também batizava, viu? Jesus batizou muita gente. Lá em João capítulo 3, versículo 22, diz que João e os discípulos batizavam muita gente. Até uns disseram: João, o homem lá, o Jesus, está batizando mais do que você, viu? Jesus se batizou e se batizava. Como é que Jesus vai falar de batismo se ele não era batizado? Então, meu irmão, você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito de Deus. Tem alguém ainda que não é batizado nas águas? Levante a mão.